Uma enfermeira humilde cuida de uma menina abandonada. E 3 dias depois, um milionário bate na sua porta. Por favor, você precisa entender. Eu não posso simplesmente deixá-la aqui sozinha. Sophia Martinez estava parada no corredor do hospital, segurando com firmeza a pequena mão de uma garotinha que, desde que foi encontrada pela segurança há mais de 3 horas, não pronunciava uma única palavra em inglês. Os olhos escuros da criança se moviam rapidamente entre Sophia e a doutora Patrícia Hernandes, sua supervisora, como um animalzinho assustado, pronto para fugir a qualquer momento. Sophia, você conhece o protocolo, disse a doutora Hernandes, com uma voz calma, mas firme. Os serviços sociais precisam cuidar disso. Os funcionários não podem levar pacientes para casa. Ela não é uma paciente, rebateu Sophia, com a voz embargada. Ela é só uma menininha assustada, abandonada na nossa sala de espera. Ajoelhando-se para ficar na altura da menina, Sophia falou com doçura. Koyamas Mamori. A menina, até então muda, sussurrou. Isabela. Foi sua primeira palavra. Viu? Ela confia em mim, disse Sophia, com lágrimas nos olhos. Olhe para ela. Ela está apavorada. Se mandarmos ela para um abrigo hoje, ela vai pensar que nós também a abandonamos. A doutora Hernandes segurava o bilhete que encontraram com a criança. A caligrafia era tremida, desesperada. Por favor, cuide dela. Eu não posso. O sistema de adoção estava saturado. Poderia levar dias até encontrarem um lar temporário. Então me deixe levá-la para casa. Só por hoje. Talvez alguns dias, até isso se resolver. Implorou Sophia. Isabela apertou os dedos de Sophia com mais força. Eu falo espanhol. Posso ajudá-la a se sentir segura. Dr. Hernandes observou, surpresa. Aquela não era a Sophia de sempre. A enfermeira que seguia todas as regras à risca. Mas ali, diante daquela criança tão vulnerável, Sophia era outra pessoa. Isso não parece com você, Sophia. Sophia olhou para Isabela. A menininha vestia roupas limpas, porém apertadas, usava sapatos furados e agarrava um ursinho de pelúcia como se fosse sua única fonte de segurança. Algo despertou no peito de Sophia, uma dor adormecida desde a morte de Miguel, 3 anos antes. Às vezes, as regras não são suficientes. A doutora Hernandes suspirou profundamente. 2 dias, no máximo. E documente tudo. Qualquer sinal de trauma, qualquer informação que ela te der sobre a família. Entendeu? Obrigada, sussurrou Sophia. Ela segurou a mão de Isabela com ternura. Vamos para casa, Isabela. A chuva caía sobre as ruas de Seattle enquanto Sophia dirigia em silêncio. No banco de trás, Isabela abraçava seu ursinho e olhava pela janela com olhos cheios de medo e saudade. Ao chegarem em seu pequeno apartamento, Sophia perguntou em espanhol. Você está com fome? Isabela assentiu com a cabeça. O lar de Sophia era simples, mas acolhedor. Uma sala modesta, uma mesa pequena, algumas prateleiras com livros e um crucifixo herdado de sua mãe. Enquanto aqueciam uma sopa, observava Isabela sentada no sofá, os olhos atentos a cada detalhe do ambiente. Quando a sopa ficou pronta, a menina comeu como se não visse comida há dias. Quando foi a última vez que você comeu? Perguntou Sophia. Hoje de manhã. Mamãe me deu biscoitos antes de ir embora. E para onde ela foi? Os olhos de Isabela se encheram de lágrimas. Ela disse que não podia mais cuidar de mim, mas que a moça boa do hospital me ajudaria. O coração de Sophia se partiu. Já tinha visto aquilo antes. Pais destruídos pela pobreza, vícios ou desespero. Forçados a tomar decisões impossíveis. Ela disse mais alguma coisa. Disse para eu ser boa. E que alguém iria me amar. Isabela olhou diretamente nos olhos de Sophia. Você vai me amar? A pergunta atingiu Sophia como uma facada silenciosa. Ela se lembrou de Miguel. De como ele também havia feito essa pergunta antes de partir. Ela havia prometido amá-lo para sempre. Com a voz embargada, ela respondeu. Eu vou cuidar de você. Isso é uma promessa. Isabela voltou a comer em silêncio. Mais tarde, Sophia improvisou uma cama no sofá, usando cobertores e travesseiros extras. Encontrou uma camiseta antiga que serviu como pijama. Não tenho um quarto para você ainda, mas aqui é quentinho e confortável. Amanhã vamos comprar roupas e brinquedos. Tudo bem? Posso ficar com meu ursinho? Claro. Qual o nome dele? Oso. Mamãe me deu quando eu era pequena. Sophia cobriu com carinho. Boa noite, Isabela. Sophia. Você pode ficar aqui até eu dormir? Sophia se sentou ao lado do sofá. Eu vou ficar bem aqui. Enquanto a menina adormecia, agarrada ao ursinho,
Sophia ficou observando seu rostinho sereno. Os traços delicados, o cabelo escuro desgrenhado. Havia algo nela que a fazia lembrar de Miguel. Não na aparência, mas naquela coragem silenciosa que algumas crianças têm ao enfrentarem o mundo. O celular vibrou. Era uma mensagem de sua irmã, Carmen. Mamãe quer saber se você vem pro jantar no domingo. Ela vai fazer sua comida preferida. Sophia olhou para o celular. Depois para Isabela, dormindo profundamente em seu sofá. Ela sabia, no fundo da alma, que aquela história estava apenas começando. Há apenas 2 dias, a maior preocupação de Sophia era se aceitaria ou não fazer hora extra no fim de semana. Agora, ela era responsável por uma criança abandonada, cuja mãe havia desaparecido, cuja família era um completo mistério, e cujo futuro era assustadoramente incerto. Ela deveria estar apavorada. Deveria estar ligando para a doutora Hernandes, exigindo uma solução formal. Mas, ao ver Isabela dormindo em paz pela primeira vez, sabes lá em quanto tempo traço, Sophia sentiu algo que não experimentava há anos. Sentiu-se necessária. Não como enfermeira. Não como irmã ou filha. Mas como alguém capaz de mudar a vida de outro ser humano. Alguém capaz de amar e proteger. Cobriu Isabela com uma manta, recostou-se na poltrona e sussurrou como fazia com Miguel nas noites mais difíceis. Eu estou aqui. Pode dormir tranquila. A chuva batia contra as janelas, embalando o sono das duas. Sophia nem imaginava que, em apenas 3 dias, tudo mudaria de novo. Você precisa ir embora. Agora. Sophia estava na porta do apartamento, um braço ao redor de Isabela, protegendo-a como uma leoa. À sua frente, um homem alto, de terno impecável e olhar exausto, segurava uma maleta que provavelmente valia mais do que o salário mensal dela. Por favor. Só me escuta, disse o homem, a voz carregada de angústia. Tenho procurado por ela há dias. Isabela é filha da minha irmã. Sophia estreitou os olhos. E onde essa irmã esteve nos últimos 3 dias? Enquanto Isabela chorava, assustada e sozinha, o rosto do homem se desfez de dor. Carmen morreu num acidente de carro semana passada. Eu nem sabia que ela tinha uma filha até encontrar os papéis no apartamento dela. Sophia observou atentamente. Ele estava desarrumado, com os olhos vermelhos, como se não dormisse há dias. Atrás do terno de grife, ela via algo iria ao luto. Sofrimento genuíno. Isabela, chamou ela em espanhol, com ternura traço. Você conhece esse homem? A menina se agarrou mais à perna de Sophia, olhou para o estranho e murmurou. Tio Marcos. Marcos caiu de joelhos. Sou eu, pequena. Tio Marcos. Me desculpa por ter demorado tanto. Tirou do bolso uma foto uma mulher parecida com Isabela, sorrindo ao lado de um Marcos mais jovem, numa festa de aniversário. É a mamãe. Sussurrou Isabela. Sim. Carmen era minha irmã. Ela te amava mais do que tudo, Isabela. Mas ela estava doente. E achava que esconder você era o melhor para proteger você. Sophia sentiu Isabela tremer. Já bastava a perda da mãe, o abandono, e agora, um novo desconhecido querendo mudá-la de mundo outra vez. Isabela, por que você não vai pintar um pouco enquanto eu converso com seu tio? Assim que a menina saiu da sala, Sophia encarou Marcos. Como eu sei que você está dizendo a verdade? Ele abriu a maleta, documentos legais, certidões, testes de DNA, tudo parecendo legítimo. Contratei 3 investigadores. Foram eles que descobriram que Carmen te levou ao hospital. Eu estou tentando fazer a coisa certa. Quero cuidar da minha sobrinha. Dar a ela um lar. Estabilidade. Com dinheiro? Com escolas caras e babás que ela nem conhece. Eu sei que não sei cuidar de uma criança. Mas estou disposto a aprender. A fazer o que for preciso. Sophia olhou para Isabela, pintando com atenção, mas claramente ouvindo tudo. Ela passou por traumas profundos. Não dá pra simplesmente levá-la embora como se fosse uma mudança qualquer. Marcos abaixou a cabeça. Então me ajuda. Ela confia em você. E eu também. Não quero seu dinheiro. Eu não quis ofender. Só eu não sei o que fazer. Minha vida sempre foi números, metas, contratos. Isso aqui é diferente. Isso é família. E eu não sei lidar com isso. Essas palavras tocaram Sophia. Marcos não parecia um homem frio tentando resolver um problema. Parecia um homem perdido, tentando encontrar o caminho certo. Isabela, chamou ela. A menina veio correndo, parando ao lado de Sophia. Seu tio quer cuidar de você. Mas eu sei que é difícil mudar de lugar outra vez.
Então, o que acha se ele ficar por perto, e a gente passar um tempo juntos? Pode ser. Isabela olhou para Marcos, séria. Você vai embora também? Como a mamãe. Marcos ajoelhou, olhando-a nos olhos. Nunca. Agora, você é a minha família. E família? Não vai embora. A garotinha hesitou. A Sophia pode ficar com a gente? Marcos olhou para a Sophia com esperança. Se ela aceitar, sim. Sophia sentiu o peso da decisão. Cada fibra racional em seu corpo dizia para recuar. Mas seu coração já tinha escolhido. Tudo bem. Mas será do jeito dela. No tempo dela. Como você quiser. Eu vou alugar um lugar aqui perto. E a gente vai fazer isso com calma. Do jeito certo. E assim, naquela noite chuvosa, 3 vidas quebradas começaram a se unir, não por sangue, mas por escolhas, por promessas e por amor, e eu continuo trabalhando no hospital. Isso não é sobre dinheiro para mim. Entendido? Isabela puxou a blusa de Sophia, com os olhos cheios de esperança. Isso quer dizer que você também não vai embora. Sophia olhou para baixo, para a menininha que, em apenas 3 dias, já tinha conquistado um espaço no seu coração. Eu não vou a lugar nenhum, Mamori. A gente vai descobrir tudo isso juntas. Naquela noite, depois que Marcos saiu para resolver o aluguel de uma casa temporária, Sophia sentou com Isabela enquanto ela jantava. Você se lembra do seu tio? Perguntou com delicadeza. Um pouco. Ele vinha visitar às vezes, quando eu era menor. Mamãe dizia que ele era muito ocupado com o trabalho. Isabela parou com a colher no ar. Ele é legal? Acho que sim. Ele parece te amar muito. A menina ficou pensativa por um momento. Eu vou ter que chamar ele de papai? O coração de Sophia apertou. Você pode chamá-lo do jeito que o sentir certo. Não precisa decidir nada agora. Isabela assentiu com um ar sério e maduro demais para seus 4 anos. Eu gosto daqui com você. Aqui parece seguro. Você está segura, Isabela? Aconteça o que acontecer, você está segura agora. Naquela noite, enquanto a cobria dava o beijo de boa noite, Sophia mal podia acreditar em como sua vida tinha virado de cabeça para baixo em menos de uma semana. De enfermeira solitária, virou guardiã temporária e agora? O quê? Parceira num tipo estranho de arranjo de custódia com um milionário desconhecido. O telefone tocou. Marcos. Eu só queria agradecer mais uma vez, disse ele, do hotel. Eu sei que é complicado, mas hoje, ver a Isabela sorrir. Foi a primeira vez que ela pareceu feliz desde que a encontrei. Ela é uma menina especial. Merece pessoas que coloquem ela em primeiro lugar. Eu vou fazer isso. Prometo. E, Sophia. Eu falei sério quando disse que família não abandona. Isso agora também inclui você. Depois que desligou, Sophia ficou olhando para o teto, tentando entender no que tinha se metido. O amanhã traria novos desafios, novas decisões, e provavelmente muitas complicações. Mas, pela primeira vez em anos, ela sentia que fazia parte de algo maior que sua rotina controlada. Era assustador. Incerto. E exatamente onde ela precisava estar. Não, não, você está puxando forte demais. Ela não é um cavalo em concurso de trança. Sophia riu, observando Marcos lutar, mais uma vez, para prender o cabelo de Isabela. As mãos grandes dele, tão firmes ao assinar contratos bilionários, tremiam ao tentar lidar com pequenos elásticos coloridos. Eu não entendo como algo tão simples pode ser tão difícil, resmungou ele, tentando fazer as tranças que Isabela queria para a escola. Aqui, deixa que eu te mostro. Sophia se aproximou da menina, que estava sentada no balcão da cozinha da casa alugada. Viu? Divide em 3 partes. Aí cruza da direita a sobra do meio, depois a da esquerda. Fica parada, Mamori, pediu Isabela, rindo. Eu gosto quando vocês dois fazem meu cabelo. Parece que eu tenho 2 pais. Sophia e Marcos se entreolharam por um segundo, surpresos. Comentários assim tinham se tornado frequentes nas últimas semanas, e os dois ainda não sabiam como responder. Prontinho, disse Sophia, amarrando as tranças com fitas azuis. Perfeito para sua apresentação de hoje. Isabela estudava em uma pré-escola bilíngue que Marcos havia encontrado. E naquele dia ela apresentaria seu projeto da árvore genealógica, algo que exigiu cuidado para abordar certos assuntos delicados. Você lembrou de preparar o lanche dela? Perguntou Sophia, pegando a mochila e os desenhos. Sanduíche de peru, fatias de maçã, os biscoitinhos que ela gosta e suco de uva. Marcos listou com orgulho de quem havia vencido um desafio complicado. E a jaqueta?
Vai chover à tarde. Já está no carro, respondeu Sophia, sorrindo. 6 semanas atrás, Marcos precisava de instruções detalhadas para tudo. Agora, ele antecipava as necessidades de Isabela, lia seu humor e aprendia a cuidar dela com mais naturalidade. Ainda entrava em pânico às vezes, como na semana anterior, quando Isabela teve febre e traço, mas estava se tornando a figura paterna que ela tanto precisava. Depois de deixá-la na escola, Marcos e Sophia criaram o hábito de tomar café juntos em uma cafeteria perto do apartamento dela. Aquele momento calmo tinha se tornado especial para os dois, mesmo que nenhum deles admitisse. Ela está melhorando muito na aula de inglês, comentou Marcos, mexendo o açúcar no café. A professora disse que ela ajuda outras crianças que falam espanhol durante a leitura. Isabela sempre foi esperta. A Carmen devia ler bastante para ela. Marcos olhou para a xícara, pensativo. O nome da irmã ainda doía. Mas, agora, havia uma chance de fazer diferente. De fazer certo. Sophia envolveu a caneca quente com as 2 mãos. Ela pergunta menos sobre a mãe agora. Mas acho que é normal. Crianças se adaptam. Marcos estava pensativo. Você acha que ela está feliz? De verdade? Não só fingindo para agradar a gente. Sophia estudou o rosto dele. As conversas entre os dois tinham mudado ao longo das semanas. Começaram com questões práticas sobre o cuidado de Isabela, mas agora mergulhavam em medos reais, e silenciosos, sobre o que estavam construindo juntos. Ela ri agora, sabe? Risos de verdade, não aqueles contidos, cuidadosos, de quando chegou. Ela discute com você sobre a hora de dormir, o que quer dizer que se sente segura bastante para testar os limites. E ontem, ela me disse que sonha com a gente 3 indo pra Disney. Marcos levantou os olhos. Os 3? É, Marcos. Pra ela. Nós somos um trio. Uma unidade. Na cabecinha dela, nós somos a família dela. Nós dois. Ele ficou em silêncio por um tempo que pareceu mais longo do que realmente foi. Isso é um problema pra você? Sophia sentiu o rosto esquentar. Com o tempo, estar na casa de Marcos tinha se tornado natural. Ela já deixava roupas lá para as noites em que Isabela tinha pesadelos. Sua caneca de café tinha até um lugar fixo no armário. Nos desenhos de Isabela, era sempre os 3, lado a lado, sorrindo. Não é um problema. Mas acho que a gente devia conversar sobre o que vai acontecer quando tudo for resolvido. Legalmente falando. Quando você não precisar mais da minha ajuda. E se eu ainda precisar da sua ajuda? Não só com a Isabela, mas... Marcos parou. Como se tivesse ido longe demais. Mas o quê? Nada. Melhor a gente ir. Se a gente se atrasa para buscar ela, ela fica chateada. A rotina da tarde seguiu como sempre. Isabela falava animada sobre o dia na escola, enquanto Sophia ajudava com a lição de casa e Marcos tentava, mais uma vez, cozinhar. Já tinha melhorado bastante, mas ainda exigia os salvamentos frequentes de Sophia. Marcos, por que você não sabe cozinhar? Perguntou Isabela, observando ele lutar com uma simples panela de macarrão. Porque eu sempre pedi comida ou alguém cozinhava para mim, ele respondeu com um sorriso. Mas eu tô aprendendo. A Sophia é uma boa professora. A Sophia sabe tudo, disse Isabela, com a maior naturalidade do mundo. Ela sabe como fazer remédio ficar menos ruim, como fazer trança, e como fazer a gente se sentir melhor quando tá com medo. É. Ela sabe mesmo, murmurou Marcos, olhando para Sophia do outro lado da cozinha. Naquela noite, com Isabela já dormindo, Sophia e Marcos lavavam a louça juntos. A rotina doméstica que antes parecia improvisada agora tinha virado confortável. Natural. Ela lavava, ele secava. Como se estivessem ensaiando isso há anos. O advogado ligou hoje, disse Marcos, guardando o último prato. Os primeiros papéis da guarda devem ser aprovados na semana que vem. O estômago de Sophia apertou. Que bom. Assim você vai ter a guarda legal. É. Respondeu Marcos, mas o tom dele não combinava com a boa notícia. Vai estar tudo oficial. Aí eu posso voltar para a minha vida normal. Ele parou de se mover. É isso que você quer? A pergunta ficou entre eles, flutuando no silêncio. Sophia tinha se feito essa mesma pergunta tantas vezes nas últimas semanas, mas não tinha encontrado uma resposta. Seu apartamento agora parecia vazio demais. Os dias de folga no hospital tinham perdido a graça sem o riso de Isabela ecoando pela casa.
Até suas conversas com a própria família tinham perdido o brilho diante do calor simples e sincero que ela tinha encontrado ali. Naquela casa emprestada. Eu quero o melhor para Isabela. Não foi isso que eu perguntei. Sophia o encarou. Eu não sei mais o que quero, Marcos. 6 semanas atrás, minha vida era simples, previsível, segura. E agora? Agora eu me importo demais com uma garotinha que nem é minha. E com um homem que... Ela se calou. Que homem, Sophia? Antes que ela pudesse responder, a voz fininha de Isabela veio do quarto. Sophia, eu tive um pesadelo. Sophia correu para o quarto, aliviada com a interrupção, mas ciente de que a conversa com Marcos estava longe de terminar. Sentou na cama e abraçou Isabela, embalando-a nos braços enquanto cantava baixinho as cantigas de ninar em espanhol que sempre funcionavam. A menina logo se aninhou, relaxando contra o peito de Sophia. Eu te amo, Sophia, murmurou com os olhos pesados de sono. Eu também te amo, Mamori, respondeu, com a voz embargada. E ali estava o problema. Ela amava Isabela. De um jeito completo, incondicional, para sempre. E, contra tudo o que jurou a si mesma, estava se apaixonando por Marcos também. Mesmo sabendo que ficar significava arriscar tudo. Seu coração. Sua proteção. Sua paz. Mas talvez valesse a pena. Enquanto Sophia voltava para a sala de estar, encontrou Marcos esperando com 2 xícaras de chá. Precisamos conversar, disse ele com uma calma tensa, sobre o que vem a seguir. Sobre o que realmente queremos. Sophia pegou a xícara, sentindo no fundo que, qualquer decisão dali em diante, mudaria tudo. A rotina confortável que haviam construído, a distância cuidadosamente mantida, a ilusão de que aquilo era só temporário. Tudo estava prestes a desmoronar. A única pergunta era: eles iriam construir algo verdadeiro a partir disso? Ou deixariam o medo separá-los justo quando Isabela mais precisava deles? Você quer tornar ela minha tutora legal? Sem nem me consultar. A voz de Sophia ecoou pela pequena sala do tribunal de família. Do outro lado da mesa, Marcos parecia surpreso. A mediadora, Sra. Shen, folheava papéis enquanto o silêncio cortava o ar como uma faca. Achei que você fosse ficar feliz, disse Marcos, num tom defensivo. A Isabela precisa de estabilidade. E ela te vê como uma figura materna. Isso tornaria oficial. Não é esse o ponto. Você tomou uma decisão enorme sobre minha vida. E me deixou de fora disso. A Sra. Shen pigarreou. Talvez devêssemos focar no melhor interesse da criança, Sr. Blackwell. Recebemos toda a documentação sobre sua relação com Isabela e sua capacidade de sustentá-la. Porém, houve uma complicação. O estômago de Sophia afundou. Que tipo de complicação? Foi apresentada uma objeção formal contra esse acordo de custódia. Por Victoria Sterling, advogada. Ela solicitou uma audiência completa para avaliar a aptidão do Sr. Blackwell como guardião legal. Marcos ficou imóvel. Como se o chão tivesse sumido debaixo dele. A Victoria entrou com uma objeção. Você conhece ela? Perguntou Sophia, o coração acelerado. Minha ex-namorada. E, aparentemente, agora uma advogada de família. Que acha que pode decidir o que é melhor para a minha vida. A Sra. Shen continuou lendo o documento. A Sra. Sterling alega que o Sr. Blackwell é emocionalmente instável, citando mudanças recentes e drásticas no estilo de vida, além de um envolvimento romântico inadequado com uma cuidadora não qualificada. Envolvimento inadequado? A voz de Sophia aumentou. Nós nem. Segundo a petição da Sra. Sterling, vocês vivem juntos, sem serem casados, cuidando de uma menor de idade. Ela afirma que isso cria um ambiente instável. Também questiona suas qualificações como possível guardiã, citando sua renda modesta e estado civil. O rosto de Sophia queimava. Cada insegurança que ela guardava, sua origem simples, a falta de dinheiro, a vida discreta, havia sido transformada em arma legal por Victoria. Isso é um absurdo, esbravejou Marcos. A Victoria me deixou há 2 anos porque dizia que eu me importava mais com trabalho voluntário do que com nosso futuro. Agora ela quer voltar a controlar minha vida. O que ela quer de verdade? Perguntou Sophia, embora eu já suspeitasse. Ela diz que retira a objeção. Se eu terminar esse arranjo atual e aceitar uma custódia tradicional com babás profissionais. Sem você. Sophia levantou-se bruscamente. Então é isso que deveria acontecer. Sophia, espera. Não, Marcos. É exatamente disso que eu tinha medo.
Eu não pertenço a esse mundo de advogados, batalhas judiciais e gente rica que contrata detetives. A Isabela merece mais do que ser o centro de um drama movido por ciúmes de ex-namorada. Você acha que isso é só ciúmes da Victoria? Sophie agarrou sua bolsa, sentindo o ar da sala ficar sufocante. Você mesmo disse que ela foi embora porque você não dava atenção suficiente para a relação. Agora você está brincando de casinha com outra mulher e uma criança. E ela quer retomar o controle. Isso não é uma brincadeira. É a nossa vida. A vida da Isabela. Sophia parou na porta. Não, Marcos. É a sua vida. A Isabela é a sua família. Eu só estava ajudando na transição, lembra? Ela saiu do prédio direto para o hospital. Mergulhou no trabalho como uma forma de fugir, pegou turnos extras, ficou até mais tarde, e ignorou as ligações insistentes de Marcos. Mas sabia que não poderia evitar Isabela para sempre. 3 dias depois, Marcos apareceu no hospital com Isabela ao lado. Ambos tinham um olhar abatido. Sophia. Isabela correu até ela assim que a viu. Onde você estava? Eu senti tanto sua falta. Sophia abraçou forte, o coração apertado ao sentir o cheirinho familiar de shampoo de morango. Também senti sua falta, meu amor. Por que você não voltou para casa? O tio Marcos disse que você estava trabalhando. Mas você sempre trabalha, e sempre voltava antes. A palavra casa atingiu Sophia como um soco no peito. Aquela casa era o lar de Isabela agora. O lugar onde os três, de alguma forma, pertenciam. Isabela, por que você não vai colorir na área infantil enquanto eu converso com a Sophia? Sugeriu Marcos suavemente. Quando a menina se afastou, Marcos olhou para Sophia com os olhos cansados. Ela pergunta por você todos os dias. Acha que fez algo errado? Ela não fez nada de errado. Nem eu. Nem você. Mas estamos todos pagando pelas jogadas da Victoria. Sophie olhou para o desenho que Isabela fazia, 3 bonecos de mãos dadas. O que seu advogado diz sobre a audiência? Que a Victoria tem argumentos válidos sobre estabilidade e estrutura familiar. Que seria mais fácil se eu me encaixasse no modelo que o tribunal espera. Guardião solteiro. Babás profissionais. Nada complicado. Então faça isso. Eu não quero isso. A Isabela não quer isso. E, a menos que eu esteja completamente enganado, você também não quer. Sophia sentiu os olhos marejarem. O que eu quero? Não importa. A Isabela precisa de segurança, não de adultos perdidos tentando entender o que sentem. Você está certa. Eu tenho tido medo. Medo de admitir que, em algum momento, ajudar a Isabela virou algo muito maior. Virou querer construir uma família de verdade. Com vocês duas. Medo de te dizer que me apaixonei por você. Não só porque você é incrível com a Isabela, mas porque você me faz querer ser um homem melhor. Sophia o encarou. E, naquele instante, todas as barreiras que ela construiu começaram a ruir. Marcos. Eu sei que você sente isso também. O jeito que a gente funciona juntos. A forma como a Isabela brilha quando estamos juntos. O jeito que você me olha quando acha que não estou vendo. Isso não é mais só sobre ajudar ela, e nós dois sabemos disso. Antes que Sophia pudesse responder, Isabela apareceu ao lado deles com um desenho nas mãos. 3 pessoas em frente a uma casa, com as palavras minha família escritas com capricho no topo. Esses somos nós, disse Isabela, orgulhosa. Você, eu e o tio Marcos. A gente é uma família, né, Sophia? Sophia olhou para o desenho. Depois para Marcos. E, por fim, para o rostinho cheio de esperança da menina. Tudo dentro dela gritava para recuar. Se proteger. Deixar Marcos lidar com suas batalhas legais sozinho. Mas ao olhar para aquele desenho infantil, Sophia percebeu que recuar machucaria Isabela mais do que qualquer processo judicial, e destruiria a coisa mais preciosa que já havia tocado seu coração cuidadosamente blindado. Sim, meu amor, respondeu em voz baixa. Nós somos uma família. O alívio de Marcos foi quase visível. Mas Sophia levantou uma mão, com firmeza. Mas se a gente vai fazer isso, vai ser do jeito certo. Nada de tomar decisões sozinho. Nada de fingir que isso é passageiro. Se vamos lutar por essa família, vamos lutar juntos. Juntos, disse Marcos, com convicção. Isabela sorriu de orelha a orelha e os abraçou apertado. Podemos ir para casa agora. Todos nós. Sophia olhou para Marcos. E viu nos olhos dele a mesma determinação que sentia dentro de si. Victor Sterling queria uma batalha. Teria uma. Mas agora enfrentaria uma família unida, não um arranjo frágil. Sim, disse Sophia.
Vamos pra casa. Mas o destino tinha outros planos. A febre dela está em 40 graus, exclamou Sophia, pressionando novamente o termômetro contra a testa de Isabela, sem acreditar no que lia. A menina estava mole nos braços de Marcos, o rostinho vermelho, a respiração ofegante. Ela estava bem no jantar, disse Marcos, o pânico crescendo em sua voz. Estava rindo. Brincando com as bonecas. Crianças pioram rápido. Pode ser só um vírus, mas não vamos arriscar. Sophia pegou as chaves e sua bolsa médica. Eu dirijo. Você segura ela. O julgamento de custódia era na manhã seguinte, mas nada disso importava agora. Não com Isabela mal conseguindo manter os olhos abertos. No pronto-socorro do Hospital Saint-Mary S., a equipe agiu rapidamente. Dr. Martinez, sem parentesco com Sophia, examinou Isabela com urgência, enquanto Sophia e Marcos esperavam aflitos. Pneumonia, confirmou o médico após os exames. Vamos interná-la imediatamente com antibióticos intravenosos. Os próximos 24 horas são críticas. Marcos estava em pedaços. Um homem acostumado a resolver tudo com dinheiro e influência. Agora impotente diante da doença da sobrinha. Vá para casa descansar, disse Sophia, vendo a noite cair. Eu fico com ela. Eu não vou sair daqui. Marcos, o julgamento é amanhã. Você precisa estar preparado. Eu não me importo com o julgamento. Me importo com a Isabela. Sophia o encarou. Cansado. Aflito. Mas determinado. A advogada da Victoria vai usar isso contra você. Vão dizer que você não aguenta a pressão de ser guardião. Deixem falar. Se perder a custódia por ter ficado ao lado da Isabela quando ela mais precisou. Então esse sistema está mais quebrado do que eu imaginava. À meia-noite, a febre finalmente cedeu. Isabela abriu os olhos lentamente. Sophia. Tio Marcos. Vocês estão aqui? Estamos, meu amor, respondeu Sophia, apertando a mãozinha dela. Eu não me sinto bem. Eu sei, princesa. Mas você está melhorando. O remédio está funcionando. Isabela olhou para os dois. Vocês vão ficar? Vamos ficar, sim, respondeu Marcos. Não vamos a lugar nenhum. Enquanto a menina voltava a dormir, Marcos e Sophia se acomodaram nas cadeiras desconfortáveis do quarto. Ambos acostumados com noites difíceis, ele por funcionários acidentados, ela por tantas crianças doentes. Eu preciso te contar uma coisa, disse Marcos, na penumbra. Sobre a Victoria. Sobre por que ela realmente foi embora. Sophia ouviu o som constante do monitor cardíaco, esperando. Ela não foi embora porque eu me importava demais com o trabalho voluntário. Ela foi embora porque eu me recusei a entregar tudo que ela queria, controle total sobre minha vida e meu dinheiro. Quando meus pais morreram, herdei tudo. Ela me via como um projeto. Um marido perfeito para a alta sociedade. E agora? Agora ela vê a Isabela como uma ameaça. E você? Como uma concorrente pelo poder sobre mim. Sophia se virou para ele. E é isso que eu sou para você? Uma ameaça. Você é a primeira pessoa que me fez querer tomar decisões melhores. Não por status. Mas porque eu quero ser digno de você. E da Isabela. Antes que Sophia pudesse responder, seu celular vibrou. Mensagem do Dr. Inandef. Soube da Isabela. Como vocês estão? Ela respondeu assustada. Mas esperançosa. Marcos não saiu do lado dela. Bom homem. A propósito. Encontrei algo que nos arquivos que você precisa ver. Estou indo para o hospital. 20 minutos depois, Dr. Inandef chegou com um envelope pardo. A mãe da Isabela, Carmen, foi atendida aqui várias vezes nos últimos 2 anos. Machucados pequenos, supostamente por acidentes. Mas a assistente social notou alguns padrões preocupantes. Sophia abriu o arquivo enquanto Marcos se inclinava para ler. Dentro, estavam fichas médicas, anotações. E no final, um envelope lacrado com a inscrição: para o guardião de Isabela. Abrir sua mente se algo acontecer comigo. A Carmen deixou isso? Marcos perguntou, a voz embargada. Entregou ao serviço social do hospital, há 6 meses. Pediu que fosse repassado a quem ficasse com a guarda da Isabela. Se algo acontecesse com ela. Com as mãos trêmulas, Marcos abriu o envelope. Dentro, uma carta escrita à mão. Para quem estiver cuidando da minha Isabela. Espero que seja a enfermeira Sophia, do setor infantil. Levei minha filha aí algumas vezes. Quando ela se machucou brincando, vi como Sophia cuidava dela. Foi gentil, carinhosa. E Isabela se sentia segura. Eu sei que não fui uma boa mãe. As drogas me deixaram fraca.
Me fizeram tomar decisões ruins. Mas eu amo minha filha, e quero que ela tenha a vida que eu nunca pude dar. Se você está lendo isso, é porque algo aconteceu comigo. Saiba que escolhi Sophia Martinez para ser a guardiã de Isabela porque vi amor nos olhos dela ao olhar para minha filha. Vi a mãe que Isabela merece. Meu irmão Marcos é um bom homem, de coração enorme, mas ele não sabe como amar uma criança. Sophia sabe. Eles devem criar Isabela juntos. É isso que quero para minha filha. Que os dois estejam juntos, dando a ela a família que eu nunca consegui oferecer. Diga a Isabela que sua mãe a amava tanto, que fez tudo para garantir que ela estivesse segura. Carmen Delgado. As mãos de Sophia tremiam quando terminou de ler. Ela me escolheu antes de morrer. Antes de qualquer coisa acontecer. Carmen tinha escolhido ela. Isso muda tudo, disse Marcos, com os olhos marejados, a voz embargada pela emoção. Carmen queria que nós dois criássemos Isabela juntos. Sophia olhou para a menina, dormindo tranquila, a respiração finalmente regular. A audiência, murmurou. Essa carta muda tudo. É uma prova legal, registrada no hospital, das vontades da Carmen. Pela primeira vez em dias, Sophia sentiu um fio de esperança brotar no peito. Victoria não pode contestar os desejos finais de uma mãe, disse Marcos. Ele segurou a mão de Sophia. Aconteça o que acontecer amanhã, vamos enfrentar juntos. Nós três. Ela apertou os dedos dele. Juntos. O sol nascia sobre o Seattle quando Isabela abriu os olhos e, com voz fraca, pediu. Tem café da manhã? Era o primeiro sinal real de que sua febre tinha mesmo passado. Sophia e Marcos se entreolharam por cima do leito. Não eram mais duas pessoas unidas por acaso. Eram uma família. Uma família escolhida pelo amor. Abençoada pelo último gesto de uma mãe que deu tudo pela filha. E nenhum tribunal poderia tirar isso deles. Meritíssimo, estamos aqui hoje não como estranhos reunidos pelas circunstâncias, mas como uma família. Uma família escolhida pelo amor. Marcos se levantou, firme e calmo, no centro da sala de audiências. Sua voz carregava não apenas convicção, mas verdade. Sophia estava sentada atrás, na galeria, segurando a mão de Isabela. Ambas com vestidos impecáveis, prontas para o julgamento que decidiria o futuro delas. O juiz Robertson folheava a carta de Carmen mais uma vez antes de levantar os olhos. Sr. Blackwell, este documento muda substancialmente a natureza da sua petição de guarda. O senhor está disposto a honrar os desejos de sua irmã sobre a guarda conjunta? Sim, meritíssimo. Marcos respondeu com firmeza. A mãe da Isabela escolheu, com total consciência, a enfermeira Sophia Martinez para ajudá-la na criação da filha. E Sophia demonstrou ser exatamente a presença amorosa e estável que Carmen desejava para Isabela. Nesse momento, Victoria Sterling se levantou bruscamente, sua voz cortante. Meritíssimo, essa carta não muda o fato de que o Sr. Blackwell e a senhorita Martinez não são casados. Eles vivem juntos enquanto cuidam de uma criança, o que gera complicações morais e legais. O juiz voltou-se para Sophia. Senhorita Martinez, a senhora cuida de Isabela há quase 3 meses. Quais são suas intenções quanto ao futuro desta criança? Sophia se levantou, o coração batendo forte, as mãos suadas. Meritíssimo, eu amo a Isabela como se fosse minha própria filha. Quero oferecer a ela estabilidade, amor e uma criação bilíngue e bicultural, exatamente como sua mãe desejava. Ela respirou fundo e continuou, com a voz firme, mesmo que sua emoção transparecesse. Quero honrar a confiança que Carmen depositou em mim. E também a relação que construí com o Sr. Blackwell. O rosto de Sophia corou, mas ela não desviou os olhos do juiz. Começamos como estranhos, unidos pela necessidade da Isabela. Mas ao longo desses meses, nos tornamos parceiros em todos os sentidos. Nós nos amamos. E amamos a Isabela. Queremos construir uma família de verdade, permanente. Marcos deu um passo à frente e completou, com os olhos fixos no juiz. Uma família não é feita só de sangue ou papéis. É feita de presença, de sacrifício, de amor. Eu não sabia como ser pai. Ainda estou aprendendo. Mas se tem uma coisa que eu sei é que Isabela precisa da Sophia tanto quanto precisa de mim. Ele segurou a mão de Sophia. Ela apertou de volta. E nós dois precisamos dela. O juiz Robertson observou a cena em silêncio por alguns segundos. Então virou-se para o oficial de justiça. Traga os documentos de guarda compartilhada. Victoria bufou, frustrada, mas não disse mais nada. Sophia fechou os olhos por um momento, sentindo as lágrimas transbordarem. Dessa vez de alívio. Eles conseguiram, meritíssimo, disse Marcos, virando-se para o juiz com serenidade.
Gostaria de responder às preocupações da senhora Sterling quanto ao fato de não sermos casados. Ele então se voltou para Sophia e tirou do bolso do paletó uma pequena caixa de veludo. O silêncio tomou conta da sala do tribunal. Sophia Martinez, você me ensinou o verdadeiro significado de família. Mostrou para Isabela o que é amor incondicional. Me fez querer ser o homem que vocês duas merecem. Então, Marcos ajoelhou-se diante dela. Quer se casar comigo? Quer ser minha esposa e a mãe da Isabela? Oficialmente para sempre. Sophia engasgou num soluço, as lágrimas escorrendo sem controle. Atrás dela, Isabela pulava na cadeira, sussurrando alto. Diz sim, Sophia. Diz sim. Sophia balançou a cabeça, sorrindo entre lágrimas. Sim, sussurrou. Sim, Marcos. Sim. A sala explodiu em aplausos suaves. Até o juiz Robertson sorria visivelmente comovido. Victoria Sterling sentou-se, derrotada, sem argumentos diante do amor e da união visíveis à sua frente. Bem, disse o juiz, com um sorriso discreto traço, acho que isso resolve a questão da estabilidade do compromisso. Sr. Blackwell, senhorita Martinez, concedo a guarda compartilhada de Isabela Delgado a ambos, com efeito imediato, e recomendo que marquem esse casamento antes da próxima revisão em 6 meses. Isabela correu até os dois, jogando os braços em volta deles. Agora a gente é mesmo uma família. Nós sempre fomos, minha flor, disse Sophia, abraçando-a com força. Agora só ficou oficial. Do lado de fora do tribunal, Victoria os abordou com passos hesitantes. Marcos, eu devo um pedido de desculpas. Achei que estava te protegendo, mas, no fundo, eu só queria controlar. Ela olhou para Isabela, depois para Sophia. Está claro que ela ama vocês dois. E que vocês a amam. Me desculpem por tentar interferir. Marcos assentiu, gentil, mas firme. Todos nós queremos o melhor para quem amamos. Espero que você encontre a felicidade que procura, Victoria. Ela deu um leve sorriso e se afastou. Sophia olhou para Marcos. Isso foi muito gentil. Ela faz parte do meu passado, respondeu ele. Você e Isabela são meu futuro. 2 meses depois, as portas da igreja de Santa Catarina se abriram para revelar Sophia, vestida com um vestido de renda de sua avó, ajustado com perfeição. Isabela entrou à frente, como daminha de honra, jogando pétalas de rosa com concentração solene, usando uma versão em miniatura do vestido de Sophia. Marcos a esperava no altar, num elegante smoking preto, os olhos fixos na mulher que mudara sua vida. Dr. Hernandes, a melhor amiga de Sophia, era sua madrinha de honra. O sócio de Marcos estava ao lado como padrinho. Amados irmãos, começou o padre Miguel Traço, estamos aqui reunidos para testemunhar a união de Marcos e Sophia, e celebrar a família que já construíram com a jovem Isabela. A cerimônia aconteceu em inglês e espanhol, honrando a herança de Sophia e a criação bilíngue de Isabela. Quando chegou o momento dos votos, Marcos foi o primeiro a falar. Sophia, você salvou a Isabela quando ela mais precisava. Mas também me salvou. Me ensinou que o amor não é sobre ter todas as respostas, e sim sobre estar presente, todos os dias, mesmo com medo. Eu prometo estar presente para você e para Isabela, todos os dias da minha vida. Sophia respirou fundo. A voz saía firme, mesmo com os olhos marejados. Marcos, você me mostrou que vale a pena arriscar pelo amor. Você e Isabela me deram a família que eu jamais ousei sonhar. Prometo amar vocês com força, com ternura, e para sempre. Na hora das alianças, Isabela se aproximou com um pequeno anel dourado, o presente especial de Marcos para ela, com sua pedra de nascimento no centro. Isso é para você, Isabela, disse Marcos, deslizando o anel no dedinho dela. Porque hoje, você não está só ganhando uma nova família. Você nos tornou uma. O padre sorriu. Eu os declaro marido e mulher. E também pai, mãe e filha. Uma família. E você, Isabela, declarou o padre Miguel com um sorriso terno traço, é oficialmente filha deles em todos os sentidos que realmente importam. Marcos, pode beijar a noiva. Enquanto os dois se beijavam sob aplausos e sorrisos emocionados, Isabela aplaudia animadamente. Pétalas de flores e arroz voavam pelo ar enquanto a nova família caminhava de volta pelo corredor central da igreja. Não mais apenas 2 adultos cuidando de uma criança, mas sim uma família completa, construída com amor, escolha e compromisso. A recepção foi realizada no quintal da família de Sophia, decorado com luzes de corda e flores do jardim da mãe dela. Isabela dançou com os 2 novos pais, tagarelando com entusiasmo para todos sobre sua família de verdade. Durante a dança de pai e filha,
Isabela olhou para Marcos e sussurrou. Você está feliz agora, papai? Mais feliz do que eu jamais pensei ser possível, Mika. Mais tarde, enquanto dançava com Sophia, Isabela perguntou. Mamãe Sophia, você vai me amar para sempre e mais um pouco? Para sempre e até além disso, prometeu Sophia, girando Isabela, que gargalhava. Ao fim da noite, Isabela adormeceu nos braços de Sophia. Marcos os envolveu num abraço, aconchegando suas duas meninas. Obrigado, sussurrou ele. Pelo quê? Por acreditar na gente. Por me ensinar o que é uma família de verdade. Por realizar todos os meus sonhos. Sophia olhou para Isabela, dormindo em paz, e depois para o rosto de Marcos, cheio de amor. 6 meses atrás, ela estava sozinha. Com medo de amar. Certa de que o seu coração estava quebrado demais para arriscar novamente. Agora, ela era a esposa de um homem que a valorizava profundamente. Mãe de uma menina que curou suas feridas. Parte de uma família que não nasceu do acaso ou da genética, mas sim da escolha corajosa de amar, todos os dias, sem garantias. Obrigada por me mostrar que as melhores famílias não nascem prontas, sussurrou Sophia. Elas são construídas. Por quem tem coragem de amar sem medo. Marcos beijou sua testa enquanto Isabela, ainda dormindo, murmurava. Mamãe. Sim, a família deles estava completa. O amor era eterno. E a maior aventura da vida deles estava só começando. 3 anos depois. Mamãe Sophia, tô bonita. A pequena Isabela, agora com 6 anos, girava diante do espelho com seu vestido branco cheio de lantejoulas, que brilhavam sob o sol da tarde entrando pelas janelas da sala. Você está linda, minha amorinha, disse Sophia, ajeitando com carinho a coroa de flores em seus cabelos. Pronta para sua grande apresentação? Acho que sim. Eu ensaiei meu poema 100 vezes com o papai hoje de manhã. Marcos apareceu na porta, elegante em seu terno azul marinho e gravata. O auditório da escola está lotado. Seus avós estão na primeira fila com a tia Carmen e todos os primos. Sophia sorriu ao ouvir Marcos usando naturalmente os termos em espanhol. Seus pais o tinham acolhido de braços abertos, e Isabela ganhara não apenas pais adotivos, mas uma família inteira que a mimava com amor. A dona Shen, do tribunal, também veio, acrescentou Marcos. Quis ver como a nossa pequena família cresceu. A casa refletia essa jornada em cada canto, desenhos de Isabela na geladeira, fotos familiares pelos corredores, brinquedos espalhados no caos organizado de uma infância feliz. O diploma de enfermagem de Sophia dividia espaço na parede com os prêmios de negócios de Marcos, enquanto os certificados escolares e programas de dança de Isabela ocupavam uma moldura especial. Tá nervosa, Isabela? Perguntou Sophia no caminho para o carro. Um pouquinho. Mas vocês vão estar me vendo, então vou ser corajosa. No auditório da escola Lincoln, a agitação era grande enquanto os alunos da primeira série se preparavam para apresentar seus projetos. Tudo sobre minha família. Sophia e Marcos se sentaram ao lado dos pais dela, que tinham vindo de Portland só para o evento. Ela tá tão mocinha, sussurrou a mãe de Sophia, enxugando os olhos com um lencinho. Ela vai arrasar, disse Marcos, apertando a mão de Sophia com força. Quando chegou sua vez, Isabela caminhou com segurança até o palco. Segurava cartões com seu poema escrito em letra de primeira série, cuidadosamente desenhada. Meu nome é Isabela Blaqueu Martinez, começou ela, com a voz clara ecoando pelo auditório. Esse poema é sobre a minha família. Sophia sentiu os olhos marejarem ao ouvir Isabela usar o sobrenome composto que haviam escolhido juntas, unindo os dois mundos com orgulho. Eu tenho uma mamãe e um papai que escolheram me amar, continuou Isabela. Minha primeira mamãe, Carmen, está no céu. Mas ela escolheu minha mamãe Sophia porque viu amor nos olhos dela. Meu papai Marcos encontrou a gente e perguntou se podíamos ser uma família juntos. O silêncio era absoluto no auditório. Todos estavam presos à sinceridade da criança. A gente mora numa casa grande com um balanço que o papai construiu, e um jardim onde a mamãe planta flores, igual a vovó ensinou. Eu falo espanhol com a mamãe e inglês com o papai. Às vezes a gente mistura os dois, e aí a gente dá risada. Sophia apertou a mão de Marcos quando Isabela mostrou um desenho clássico, a cena familiar que ela desenhava desde pequena, mas agora com mais detalhes. 3 figuras diante de uma casa, ao lado do novo cachorrinho da família, um Golden Retriever chamado Coração, e parentes ao fundo. Minha mamãe trabalha no hospital ajudando crianças doentes a melhorarem. E meu papai tem uma empresa que ajuda pessoas a conseguirem emprego. Mas o trabalho mais importante deles é serem meus pais. Eles leem histórias para mim todas as noites. Às vezes em inglês.
Às vezes em espanhol. Às vezes inventam histórias novas só pra mim. Ela então olhou a plateia até encontrar seus pais. A melhor coisa da minha família é que a gente escolheu ser uma família. A minha professora diz algumas famílias nascem, e outras são construídas. A minha foi construída com amor, promessas e pessoas que escolheram ficar juntas pra sempre. É por isso que eu não tenho mais medo de nada. Porque sei que minha mamãe e meu papai vão me amar pra sempre. Não importa o que aconteça. Isabela finalizou com um sorriso radiante. Obrigada por ouvirem sobre a minha família. Fim. O auditório explodiu em aplausos enquanto Isabela fazia uma pequena reverência. Sophia chorava abertamente agora, e Marcos também estava com os olhos marejados. É a nossa filha, sussurrou Marcos, a voz embargada. A nossa filha corajosa, brilhante e linda, concordou Sophia, emocionada. Após o evento, a família se reuniu no corredor da escola para fotos e abraços. Isabela estava cercada de parentes e amigos, brilhando de confiança e orgulho. A doutora Hernandes, que se tornara quase uma avó para Isabela, puxou Sophia de lado e disse com carinho: Sabe, quando você trouxe aquela menininha assustada aqui pela primeira vez, há 3 anos, eu me perguntei se você estava pronta para tanta mudança. Ela sorriu, tocando levemente o braço de Sophia. E agora? Agora eu vejo que você não apenas deu uma família para Isabela. Ela também deu uma família para você. Vocês 3 se tornaram exatamente quem estavam destinados a ser. Naquela noite, depois que Isabela foi colocada na cama com seus bichinhos de pelúcia e as histórias de sempre, Sophia e Marcos se sentaram no balanço da varanda dos fundos, observando as estrelas surgirem no céu de Seattle. Você já pensou como seria a nossa vida se a Isabela não tivesse entrado naquela sala de espera do hospital? Perguntou Sophia. Todos os dias, respondeu Marcos. E todos os dias, sou grato por ela ter entrado. Ele a puxou para mais perto. Passei anos construindo uma empresa de sucesso, achando que aquilo era meu propósito. Mas meu verdadeiro propósito sempre foi ser o pai da Isabela. Ser seu marido. Sophia se encostou em seu ombro, maravilhada com o quanto sua vida tinha mudado. Ela ainda trabalhava meio período no hospital, agora como assistente social pediátrica, graças ao seu mestrado. Marcos tinha reestruturado sua empresa para focar em projetos sociais, com programas de capacitação para jovens em situação de risco. Mas o trabalho mais importante dos dois acontecia ali, dentro daquelas paredes. Educar uma garotinha que lhes ensinou que o amor se multiplica quando é compartilhado livremente. Eu tenho uma coisa para te contar, disse Sophia baixinho. Marcos virou-se para ela, atento. O que foi? Ontem fui à médica, naquela consulta que comentei. Os olhos de Marcos se arregalaram à medida que a compreensão surgia. Você está? Estou grávida. 8 semanas. Isabela vai ganhar um irmãozinho. Ou irmãzinha. A voz de Sophia tremia de emoção. Marcos a beijou profundamente, com uma alegria que encheu o ar tranquilo da noite. A Isabela já sabe? Ainda não. Queria te contar primeiro. Mas, Marcos, você tá feliz? Eu sei que não foi planejado. Sophia. Nada da nossa família foi planejado. E tudo foi perfeito. Esse bebê vai ser tão amado e desejado quanto a Isabela. Ela hesitou por um segundo. E se a Isabela se sentir deixada de lado? E se ela achar que vamos amá-la menos? Marcos pegou as mãos dela com firmeza, olhando direto em seus olhos. A Isabela sabe que é amada. Completamente. Permanentemente. Esse bebê vai receber o mesmo amor. Não é um amor diferente. É mais amor. Nosso coração só continua crescendo. 3 meses depois, eles contaram a novidade para Isabela durante um piquenique em família, no quintal. Sério? Um bebê de verdade? Um irmãozinho ou irmãzinha de verdade? Os olhos dela brilhavam. Sério mesmo, confirmou Sophia, colocando a mãozinha de Isabela em sua barriga já crescida. Eu posso ajudar a cuidar? Posso ensinar espanhol, igual a mamãe me ensinou inglês? Posso mostrar como colorir, andar de bicicleta? Tudo. Pode tudo isso, disse Marcos. Você vai ser a melhor irmã mais velha do mundo. Isabela os abraçou forte, com os olhos cheios de felicidade. Essa é a melhor família do mundo. Porque a gente só fica com mais amor. Enquanto seguravam a filha nos braços, Sophia e Marcos trocaram um olhar cheio de entendimento. A família deles havia começado com uma garotinha assustada, um empresário sobrecarregado e uma enfermeira com medo de amar novamente. Cresceram juntos, entre batalhas judiciais, febres à meia-noite, promessas de casamento e incontáveis momentos comuns que se tornaram a base de uma vida construída a 3. E agora, ela iria crescer de novo, não porque faltava algo,
mas porque havia espaço para mais alegria, mais risadas, mais caos. E mais amor. Um amor construído não por acaso, mas por escolha. Naquela noite, Isabela adormeceu entre os pais, com a mãozinha repousando protetora sobre a barriga de Sofia, onde seu futuro irmão crescia. A luz suave do abajur, cercados por desenhos, fotos e memórias de 3 anos de uma família escolhida, eles pareciam exatamente o que sempre foram destinados a ser. Completos. Felizes. Em casa. E prontos para qualquer surpresa linda que o amor ainda traria.